Bom, pessoal, mais um vídeo aí na área de polinômios e o que eu desejo fazer hoje é trabalhar bem fortemente a questão da divisão de polinômios. Então vamos colocar aqui divisão e nós vamos passar, no meio dessa divisão, nós vamos passar também por Briot-Ruffini, tá? Por quê? Porque Briot-Ruffini é um método poderoso também para o cálculo de divisão de polinômios e também de determinação de raízes de polinômios. Então, vamos começar pela divisão. Na divisão eu tenho o método clássico, a gente viu a teoria do resto, né? E a gente tem o método clássico também de como resolver polinômios. Então, o que eu quero aqui é P de x dividido por D de x. Bom, como é que eu resolvo isso? Então, vamos lá. Eu vou colocar P de x aqui no lugar do dividendo. Desculpa, esse polinômio eu quero que ele seja mais 6x, tá? Para mostrar uma coisa aqui. Então, mais 6x2 mais 11x... Opa, apareceu um 4. 11x mais 6. E eu vou dividir esse polinômio pelo polinômio D, que é x mais 1. Pois bem, pessoal, o que é que acontece, né? O que acontece é o seguinte, na divisão clássica, que é essa divisão aqui que eu estou fazendo de polinômios, eu sempre tenho que estar interessado e muito focado no termo de maior grau do polinômio divisor e no termo de maior grau do polinômio dividendo. E aí, o que eu vou colocar aqui no quociente são sempre monômios que, quando multiplicados pelo polinômio divisor, que é esse aqui, resultem no polinômio dividendo, que é esse aqui. Então, vamos mostrar aqui na prática que vocês vão entender. Vamos lá. Então, olhando para o x e olhando para o x ao cubo. Qual o polinômio que eu devo colocar no quociente que multiplicado por x dê x ao cubo? Com certeza, x2. Então, x2 vezes x dá x ao cubo, x2 vezes 1 dá x. Desculpa, x2. Aí o que é que eu faço? Eu faço uma subtração igualzinho na divisão com números. Então, x3 menos x3 cai fora. 6x2 menos x2 dá 5x, 2. E aí eu repito o polinômio que está lá em cima, 11x mais 6. Ok? Tá, agora o que é que eu vou fazer? Novamente, eu tenho que olhar para o x. Então, ó, eu tenho que me manter olhando para esse cara aqui. Qual o polinômio que eu vou multiplicar por ele para poder agora não mais o x3? Para poder resultar... Desculpa. Para poder resultar nesse cara aqui, ó, que está sendo dividido agora, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais 5x. Se eu multiplicar 5x por x, eu vou obter 5x2, entende? Ó, sempre eu tenho que igualar esses termos de maior grau. 5x vezes 1, 5x. E aí, quando eu fizer a subtração, 5x2 menos 5x2 dá 0. 11x menos 5x vai dar 6x e eu desço o 6. Ok? Então, é sempre a mesma coisa. O que é que eu vou fazer agora? Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui 6. Por quê? 6 vezes x dá 6x. 6 vezes 1 dá 6. Quando eu fizer a subtração aqui, 0. O resto da divisão é 0. Ou seja, P de x dividido por D de x vai resultar em x2 mais 5x mais 6. É essa divisão que a gente tem, ok? Vamos pegar um outro exemplo? Então, esse outro exemplo aqui, ó, 2x3 mais 6x2 mais 6x mais 2 dividido por x2 mais 2x mais 1. Lembra, minha atenção inicial vai estar em cima desse cara e desse cara, ok? Eu tenho que multiplicar o x2 de uma forma que dê 2x3. Bom, então, vou multiplicar por 2x, porque 2x vezes x2
dá 2x3. Eu tenho que realmente pegar igual, ok? Aí, ó, 2x vezes 2x, isso vai dar 4x2. E 2x vezes 1 vai dar 2x. Aí, pessoal, eu faço o termo em amarelo menos o termo em laranja. 2x3 menos 2x3 dá 0. Tem que sempre zerar. 4x2 menos... Desculpa, 6x2 menos 4x2 vai dar 2x2. 6x menos 2x vai dar 4x. E o 2 eu só faço descer. Então agora eu tenho esse outro polinômio, ok? O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar o x2, o x2 de modo que eu obtenha 2x2. Bom, então eu tenho que colocar aqui mais 2, né? Porque 2 vezes x2, 2x2. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 1, 2. Quando eu fizer a subtração, 0. Certo? Então 2x2 menos 2x2 dá 0, 4x menos 4x dá 0 e 2 menos 2 dá 0. Ok? Ou seja, o meu quociente foi esse quociente aqui. Tudo bem? Então agora o que nós vamos fazer é também aprender a fazer a divisão, só que através do método de Briot-Ruffini. Então vamos lá. Bom, Briot-Ruffini, pessoal, é muito utilizado para determinação de raízes de polinômios, mas, na verdade, isso é uso direto do Teorema do Resto e de D'Alembert. Tá? Briot-Ruffini é vamos dizer assim, é um ábaco, né, um algoritmo para a gente resolver divisões. Tá? Então, vamos lá. Qual é o procedimento? Vamos dizer que eu queira determinar quanto que resulta P de x dividido por D de x. Então eu quero saber quanto que resulta isso aí, essa divisão. Beleza, então primeira etapa é eu determinar as raízes de d de x, tá? Então, as raízes de d de x. Então vai ficar 2x mais 2 igual a 0, 2x igual a menos 2 e x igual a menos 1. Então, eu tenho aqui a raiz do polinômio que está no denominador, né? Que é o divisor. Ok? Beleza. A partir daí, o que é que eu faço? Então, pessoal, a partir daqui é um ábaco, né? É como se fosse uma figura, um gráfico, né? Para a gente poder resolver as coisas. Eu vou explicar para vocês de uma forma, tentar que ser o mais didático possível. Então, vamos lá. Eu traço geralmente 3 retas para começar. E aí a gente começa a brincadeira aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá, que vocês vão perceber onde que a brincadeira começa a ficar bacana. Esse menos 1, eu vou colocar aqui, ó. Menos 1. Ok? Agora, os coeficientes do P de x, eu vou colocar desde o maior grau até o menor grau nesse espaço aqui, ó. Então, como é que fica? 2, 6, 6, 2. Vocês entenderam de onde que vem? Ó? 2, 6, 6, 2. Agora, pessoal, parem e atentem para um detalhe. Eu tenho que colocar todos os coeficientes, mesmo que o polinômio seja incompleto. Então, por exemplo, se o polinômio P de x fosse 2x3 mais 6x, não tivesse o 6x2, mais 6x mais 2, significaria que esse coeficiente era igual a zero. Portanto, aqui entraria igual a zero. Eu não posso, para montar Briot-Ruffini, sonegar o valor de nenhum coeficiente. Todos os coeficientes têm que estar presentes. Então, se vocês notarem aqui, com boa vontade, 2 é o coeficiente do grau 3, 6 é o coeficiente do grau 2, 6 é o coeficiente do grau 1 e 2 é o termo independente. Sacaram? Então tem que ter todos os coeficientes, senão não dá certo. É simples assim, ok? Então vamos lá. Como é que eu começo a fazer a brincadeira? Eu sempre pego esse coeficiente e jogo aqui embaixo, ó, 2, ok?
Então, sempre pego aquele coeficiente e jogo aqui embaixo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto desse elemento por esse elemento aqui de baixo. E vou jogar esse produto embaixo desse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 2, menos 2. Ok? Então, de onde veio o menos 2? Menos 1 vezes 2. Ok? Beleza. E agora o que é que eu faço? Bom, o que eu faço é o seguinte. Eu somo esses dois elementos. Sempre soma. Ok? 6 mais menos 2 é a mesma coisa que 6 menos 2, que dá 4. Ok? Então, 6 mais menos 2, 4. Beleza, agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Multiplicação desse cara por esse cara. Ok? Multiplicação de um pelo outro. Beleza. Então, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Ok? Beleza. Vamos em frente. Agora, o que é que eu faço com esses dois? Eu somo. Então, a soma vai dar quanto? 6 mais menos 4, ou seja, 6 menos 4 dá 2. Ok? Beleza? Tranquilo. Agora o que é que eu faço? Novamente, multiplicação desse cara por esse cara. Menos 1 vezes 2, menos 2. E agora o que é que eu faço? Somo esses dois. Então vai dar 0. 0. Ok? Aqui me permitam um detalhe, né? Então deu 0, certo? Bom, nesse ponto, o que é que significa esse 0? Significa dizer o seguinte, pessoal, olha como é útil o Brio-Ruffini. Significa que menos 1 é raiz de P de x. Porque menos 1 fez P de x ir para 0. Ok? Então é assim que a gente usa Brio-Ruffini para determinar raízes. Então, quando eu tenho 0 aqui no final, é porque esse número é raiz desse polinômio. Ok? Então, vamos em frente aqui, no que nós estamos querendo fazer. Beleza. E aí? O que é que acontece a partir de agora? O que acontece a partir de agora é um negócio bem bacana. É o seguinte. Tá vendo esses números aqui? Eles se convertem em coeficientes de um polinômio, que é o polinômio quociente entre p de x e d de x. Vai ficar assim, ó. 2 é o termo independente, 4 é o coeficiente do termo em primeiro grau e 2 é o coeficiente em termo de segundo grau. Então, nós temos que a divisão de p de x por d de x deu 2x2 mais 4x mais 2 com o resto 0. Ou seja, p de x é divisível por d de x. Observaram quanta informação a gente pode retirar de Brio-Ruffini? Brio-Ruffini mostra para a gente exatamente isso. Ou seja, se eu fosse remontar essa divisão de p de x por d de x pelo método clássico, o que é que eu ia obter? Então vamos lá. O que eu iria obter é isso aqui, pessoal. Então, ó, p de x, 2x3 mais 6x2 mais 6x mais 2, dividido por d de x, que é 2x mais 2, vai me trazer esse quociente, ok? E vai me trazer esse resto. Significando que 2x3 mais 6x2 mais 6x mais 2 é divisível, sim, por 2x mais 2. Agora, notem uma coisa. Vamos aqui mostrar o que a gente já conhece. Vamos para o teorema do resto, né? Se eu pegar a raiz de 2x mais 2, a gente sabe que deu menos 1. A gente já calculou isso aqui no quadro anterior. Será que p de menos 1 é zero? Então, vamos ver. P de menos 1 ficaria como? 2 vezes menos 1 ao cubo, mais 6 vezes menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, mais 2. 2 vezes menos 1, porque menos 1 ao cubo é menos 1. 6 vezes 1, mais... Opa, aqui, desculpa, já vou colocar menos 6. Menos 6, mais 2. Aqui vai ficar menos 2, mais 6, menos 6, mais 2. Ora,
Se vocês perceberem, esse menos 2 cai com esse mais 2, esse mais 6 cai com esse menos 6, e isso aqui resulta em zero. Portanto, o resto realmente é zero. Então a gente demonstrou aí o teorema do resto, certo? Então vocês veem que tudo se conecta, ok? Então o Briot-Ruffin ele serve não só para dividir, como ele também serve para demonstrar se um número é raiz de um polinômio ou não. Existem umas regrinhas, pessoal, que são bem interessantes de raiz de polinômio, que a gente ficaria aqui falando a manhã inteira sobre isso. Não é bem o objetivo da aula. Isso aí vocês podem procurar na internet, facilmente é encontrado. Mas, por exemplo, para você saber se um polinômio tem como raiz o número 1, basta que você some os seus coeficientes. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Esse polinômio p de x que a gente tem aqui, ele não tem o 1 como raiz. Porque se você somar 2 com 6 com 6 com o 2, isso vai dar 6 mais 6, 12, mais 4, 16. Portanto, o 1 não é raiz, ok? Agora, por outro lado, o menos 1 a gente viu que é raiz. O que é que a gente pode fazer para saber se o menos 1 é raiz? O negócio é um trava-língua, mas vamos lá. Eu pego os termos de grau ímpar e modifico o sinal dos seus coeficientes. Então, por exemplo, me permitam aqui apagar essa parte só para mostrar essa curiosidade. Esse aqui não é um termo de grau ímpar, então eu modifico o sinal do coeficiente. Esse daqui é de grau 2, então eu não modifico o sinal do coeficiente. Esse daqui é de grau 1, então eu modifico o sinal do coeficiente. Esse daqui é de grau 0, não modifico o quociente. O sinal do coeficiente. Se a gente somar, menos 2 mais 6 dá 4, 4 menos 6 é menos 2 mais 2 é 0. Portanto, menos 1 é raiz, certo? Então, para provar que menos 1 é raiz de um polinômio, basta que você modifique o sinal dos termos de grau ímpar e some com os coeficientes, sem alterar o sinal, com os coeficientes de grau par. E aí, dá certinho, tá? Uma outra dica é, sempre que o termo independente do polinômio for zero, é porque zero é raiz do polinômio. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, bem desorganizado, né, pessoal? Mas só para aproveitar o vídeo, 2x3 mais 6x2 mais 6x, certeza absoluta que zero é raiz desse polinômio. Por quê? Porque o termo independente é zero, ele nem aparece. Então, se eu substituir zero em x, lógico, esse polinômio vai dar zero. Portanto, zero é raiz desse polinômio. Ok? Como dá para notar, polinômio é um universo. Tem muita coisa para falar sobre ele. Mas logo, logo a gente vai ter outros vídeos aí falando sobre o mesmo tema. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.